É um prazer poder estar junto com vocês, aqui na Igreja Central de Cotia. Durante um bom tempo, minha família e eu fomos vizinhos de vocês. Na verdade, até 1 ano e meio atrás, né, amor? Nós tivemos, minha esposa está ali junto com a gente, a dona Cláudia Beatriz Soares Pereira, Camilo da Silva, tem que fazer uma pausa para dizer todo o nome dela. E está ali o Emanuel também, o nosso pequenino, está ali do lado. Nossa filha mais velha está no IACS, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá em Taquara, fazendo ensino médio. Mas é um privilégio poder estar com vocês. Nós estivemos morando com vocês aqui no quilômetro... Agora me esqueci o quilômetro. Bom, no São Paulo 2. Durante o período em que nós estivemos trabalhando lá no Distrito Jaguaré. Mas como minha esposa estava dando aulas no Colégio da Granja Viana, a gente acabou se mudando para ali. É um privilégio, portanto, estar junto com vocês hoje. Em nome da Igreja Adventista de Santo Amaro, eu mando o abraço deles para vocês também. Tanto para vocês que estão aqui presencialmente na igreja, como também a você que nos assiste através da internet. Bom, nessa manhã, eu gostaria de falar com vocês sobre o servo mais extraordinário da história. É um dia em que nós celebramos o maior presente que Deus nos deu, que são os nossos filhos, e para pensarmos nesse grande presente, não conseguimos pensar nele, se não pensarmos também nos pais, e na nossa responsabilidade enquanto pais. Para podermos começar a nossa conversa, eu queria ler um texto das Escrituras, em Lucas, no capítulo 3, os versos 1 e 2. Para as leituras dessa mensagem, eu escolhi usar a nova versão transformadora da Bíblia, uma versão mais contemporânea e que torna o texto bíblico um pouco mais fácil, mais acessível a todos nós. O texto diz assim, Lucas capítulo 3, versos 1 e 2. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, e Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Eu queria te convidar para que você fechasse os olhos nesse momento. Vamos pedir que o Espírito de Deus fale conosco nessa manhã. Por favor, feche os olhos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Fale conosco nesse momento de forma poderosa através dela, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando você olha para esse texto de Lucas, parece que Lucas simplesmente está pintando o quadro político e social dos seus dias. Parece que ele só está querendo dizer assim, olha, quem estava governando Israel na época em que Jesus chegou, eram esses nomes. Aqui ele vai apresentar alguns. Olha, no Império Romano de forma geral, era Tibério César. Lá na região da Judéia era Pôncio Pilatos. O Herodes Antipas, ele governava a Galileia. O Filipe a Itureia e Traconites. O Lisânias a Abilene. E o sumo sacerdócio estava na mão do Anás e do Caifás. Parece que, se você olhar para aquilo que ele está dizendo, parece que o Lucas só está dizendo para a gente assim, eu quero que vocês saibam quem é que estava mandando no país naquela época. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você vai ler Lucas. Lucas, às vezes, ele fala algumas coisas em poucas linhas, que se você perder a visão do que ele está dizendo, você perde uma mensagem grandiosa. Às vezes ele fala algumas coisas tão tremendas, que quando você para poder olhar, você fala, peraí Lucas, dá mais informação para a gente, porque o que você está falando é muito importante. Por exemplo, no livro de Atos tem lá um momento, no capítulo 16, que ele fala assim, e então, o Paulo tinha chegado na região da Galácia, ele foi apedrejado, dado como morto, pegaram o corpo dele, jogaram do lado de fora, e os seus discípulos o rodearam, ele levantou e voltou para a cidade, e continuou pregando o evangelho. Aí você fala, peraí Lucas, como é que é isso? Quer dizer, ele foi apedrejado, foi dado como morto, levado para o lado de fora, os seus discípulos o rodearam, fizeram uma oração por ele, e ele levanta como se nada tivesse acontecido e volta para a cidade. Lucas, conta mais. E às vezes a gente passa pelo texto, que são apenas alguns versículos, e você perde a grandiosidade do que estava acontecendo. E esse é um dos textos. Para poder entender isso, o que o Lucas está tentando dizer aqui,
Eu preciso voltar um pouco mais na história, na verdade muito mais na história, para poder tentar entender o grande conflito que existe entre as forças do bem e do mal. A Bíblia vai mencionar que uma rebelião começou no céu e que essa rebelião chegou no nosso planeta. Nossos pais Adão e Eva, criados livres por Deus, usaram o seu livre-arbítrio para poder posicionar-se ao lado da rebelião. Exatamente depois que Adão e Eva haviam desobedecido a Deus e agora oficialmente haviam passado para o lado da rebelião, o Senhor Deus vem até o Jardim do Éden. E aí Gênesis 3 menciona um encontro muito esquisito. Deus está no Jardim do Éden, Adão e Eva lá estão, o lar que Deus havia criado para eles, mas agora havia um intruso no Jardim do Éden. O rebelde estava lá. Ele havia usado a serpente como médium e havia enganado Eva, que por sua vez levou a opção para Adão de também desobedecer a Deus. Adão também havia desobedecido. Lá em Apocalipse capítulo 12, esse mesmo dragão, ou essa mesma serpente é chamada de aquela velha cobra, chamada Diabo e Satanás. Era ele quem estava lá. E agora o Senhor Deus começa a falar. O rebelde simplesmente esperava que Adão e Eva agora se tornassem seus colaboradores dentro do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Mas Deus agora começa a falar com ele, e a primeira profecia da história é feita. Ele olha para o inimigo, aquela velha cobra, e diz para ele: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus agora vai olhar para a serpente, para a velha cobra, e vai dizer para ela: você achou que teria a humanidade do seu lado na rebelião para sempre? Pois eu agora estou assumindo a responsabilidade pelos atos equivocados da humanidade. Vou pagar o preço exigido pelo pecado, que é a morte, e da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça, mas antes de morrer, você ainda vai conseguir picar o calcanhar do filho da mulher. Não é à toa que logo depois disso, Adão, ele muda o nome da sua esposa. Se você olhar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, logo depois que Deus cria a mulher, o homem vai dizer: você vai se chamar mulher, porque do homem foi tomado. Mas agora no capítulo 3, o homem vai olhar para a sua mulher e vai dizer: a partir de agora teu nome não vai ser mulher, teu nome vai ser Eva, e Eva em hebraico significa vida. Por quê? Porque dela nasceria aquele que um dia esmagaria a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. Ele conseguiria picar o calcanhar desse descendente da mulher. Mas a derrota da rebelião estaria assinada e decretada para sempre. A partir desse momento, um misto de sentimentos enche o coração da humanidade. Cada criança que vinha à existência, os seus pais olhavam e pensavam: será que vai ser esse? O descendente da mulher? Sabe o que é mais legal? É que a gente olha para a Bíblia e descobre que Deus não conta tudo na mesma hora. Deus não despeja uma grande quantidade de informação para o ser humano. Ele vai aumentando progressivamente a revelação conforme o tempo vai passando e o tempo do cumprimento da sua promessa está para acontecer. Quando você continua ainda no livro de Gênesis, quando chega lá no capítulo 12, Deus vai chamar um cara chamado Abrão, que mora na cidade de Ur dos Caldeus, e vai dizer para ele assim: ô Abrão, eu estou te escolhendo por causa do mundo inteiro, porque através de você, toda a humanidade vai ser abençoada. Da tua família vai vir o descendente da mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. Algum tempo mais tarde, o seu filho, o seu neto, o neto de Abrão, o Jacó, ele está no seu leito de morte, chama todos os seus filhos. E quando Judá se aproxima dele, Jacó vai dizer: Judá, o cetro de poder nunca se afastará da tua família, porque da tua família vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. O tempo se passa. Davi agora é rei de Israel, da tribo de Judá. E agora Deus aparece para ele e fala: Davi, eu vou te dar mais uma informação. Da tua família
vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. Então, quando você olha para o todo, você repara como Deus foi fazendo. Primeiro ele disse para Adão e Eva: vai nascer da mulher um descendente que vai esmagar a cabeça da velha cobra. Depois ele disse para Abraão: vai ser da sua família. Depois ele fala para Judá: vai ser da tua tribo. Depois ele fala para Davi: vai ser da tua família. Compreendeu aqui tudo? A partir desse momento Deus começa a dar agora um monte de detalhe, através dos profetas. Tem um momento que ele vai dizer assim: sabe o descendente de Davi, aquele que vai esmagar a cabeça da velha cobra, vai nascer lá em Belém da Judéia, vai ser nessa cidade. Depois ele vai falar assim: sabe aquele descendente de Davi, aquele que vai esmagar a cabeça da velha cobra, então, ele vai nascer de uma mulher que não teve relações ainda com outro homem. Essa criança que vai nascer vai ser fruto de um milagre. Aí você começa a olhar e detalhes sobre o nascimento dele, como seria. Que crianças acabariam morrendo por causa do rebelde que usaria pessoas para poder tentar destruir o Messias. E os detalhes são tantos que se eu fosse falar a respeito deles, eu passaria o tempo todo aqui te falando apenas dos detalhes que ele foi dando. Ele não contou tudo de uma vez, mas quando você vai para a Bíblia, você começa a perceber detalhe após detalhe, sendo agora trazido para a humanidade. Sem isso, você não entende o texto que nós acabamos de ler. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir aqui que alguma coisa estava para acontecer. Daniel, algo em torno de 400 anos antes desse momento que o Lucas está descrevendo no texto que a gente leu, ele estabeleceu, através da profecia das 70 semanas, o tempo no qual o descendente da mulher, que seria parente do Abraão, que seria da tribo de Judá, que seria filho do Davi, que nasceria em Belém da Judéia, que nasceria através de uma virgem, e que logo no início, logo depois do seu nascimento, passaria por uma grande perseguição. O Daniel vai dizer: ele vai nascer, e ele estabelece a época em que ele viria ao mundo. Matematicamente, estava na profecia. Não é à toa que Flávio Joséfo, historiador judeu, vai dizer que nos dias em que Cristo Jesus apareceu aqui na terra, só em Israel surgiram mais de 200 pessoas se autoproclamando o Cristo, o Messias. Era Jesus e mais 199. Está imaginando aqui a cena? Por quê? Porque aquele era o tempo em que as profecias que estavam para poder se cumprir, deveriam se cumprir. Era o tempo. Agora Lucas está dizendo aqui uma coisa. Duas promessas pelo menos teriam, ou duas profecias que apareceram no Antigo Testamento tinham que se cumprir na vida de Jesus. Ele teria que ser ao mesmo tempo sacerdote e rei. Ele viria para ser sacerdote e rei. Quando ele aparecesse, aquele que o apresentaria deveria ser o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote tinha autoridade para poder dizer assim: esse é o Cordeiro Pascal. Esse é o Cordeiro que vai tirar o pecado da humanidade. E ele tinha que ser da família de Davi. A promessa dizia claramente que o filho de Davi, que seria o rei, teria um filho, e o filho do rei seria o príncipe, seria Cristo Jesus. Só que você precisa entender uma coisa: se nós estamos entendendo que haviam profecias tão claras a respeito do tempo da chegada de Jesus e como ele deveria vir, o rebelde também entendeu. E durante séculos ele trabalhou para poder tentar impedir que as profecias se cumprissem na vida de Cristo Jesus. Então, principalmente nos 400 anos que antecederam a vinda de Jesus, ele trabalhou com a nação de Israel. E o que aconteceu? Bom, é o que Lucas está contando. Lembra que as profecias diziam que o rei, que seria descendente do Davi, teria um filho. O filho dele, que seria o príncipe, ele seria o filho de Deus. Pois é. O que o Lucas está falando para a gente nesse texto que a gente leu, é que na verdade o poder não estava na mão do filho do Davi. Não, o poder estava, quem estava mandando? Tibério César, imperador de Roma. Roma tinha tomado conta do país.
Ele está falando em Roma, fatiou o reino de Israel. O reino de Israel está sendo governado por Roma, através do Pôncio Pilatos, através do Herodes Antipas, através do Filipe e através do Lisânias. O rei que deveria estar no poder, não está. Não é um descendente do Davi. É Roma que está mandando. E para piorar a situação, e o sumo sacerdote que tinha que apresentar o Messias, ele está dizendo, haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Aqui você tem um problema histórico terrível. Primeiro, porque não podia ter 2 sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era um só. Tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser parente de Arão. Aí Flávio José vai dar outra informação para a gente, historiador judeu. Ele vai mencionar que o Anás, pensa num cara corrupto, mas corrupto com força. Anás comprou a peso de ouro o direito de ser sumo sacerdote. Ele não era da tribo de Levi e muito menos da família de Arão. Ele pagou alguns falsários da sua época para forjarem uma genealogia, ligando o seu nascimento à tribo de Levi e ao mesmo tempo à família de Arão. Agora, para piorar, ele não conseguiu se manter muito tempo como sumo sacerdote, e a história vai dizer que ele colocou os seus 5 filhos, um depois do outro, como sumo sacerdote, e quando Jesus chegou, o genro dele, que era o Caifás, é que era o sumo sacerdote de fato, mas quem mandava era o Anás, porque o Caifás era só o fantoche na mão do Anás. Então haviam 2 sumos sacerdotes, nenhum deles era da tribo de Levi, nenhum deles era parente de Arão. E para piorar a história, eram fantoches na mão de Roma. Portanto, você tem um problema sério aqui. Como a profecia vai se cumprir se o rei que deveria estar mandando no país tinha que ser descendente do Davi e agora Roma tomou o poder civil? E se o sumo sacerdócio que deveria estar na mão da tribo de Levi e ao mesmo tempo na família do Arão estava agora nas mãos de Roma? Tem uma coisa que você precisa compreender. Nada pega o Senhor Deus desprevenido. Nada. O inimigo às vezes acha que ele pode dar um jeito de quebrar os planos de Deus. Os planos de Deus não conhecem nem adiantamento e nem atraso. Por isso que Pedro vai dizer assim: o Senhor não se atrasa em cumprir as suas promessas, como julgam alguns, mas Ele tem paciência conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pois bem, o relógio profético despertou. Era hora de Jesus chegar. Sumo sacerdócio corrompido, o reino corrompido. Aí você tem 4 evangelhos que são escritos para contar essa história. 2 deles eu vou mencionar agora, para poder te mostrar o cumprimento dessas profecias todas. O primeiro deles, é claro, que é Lucas. A gente tem que entender que cada um desses evangelistas teve uma motivação para poder escrever o seu evangelho. Deixa eu te falar primeiro do Lucas. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Ele é gentil. Ele é alguém do mundo gentílico, do mundo não judeu. Mas ele era discípulo de Paulo. E a teologia de Paulo, ela está impregnada no evangelho de Lucas, bem como no livro de Atos, que também foi escrito por ele. Você não pode entender, por exemplo, o evangelho de Lucas, se você não ler a carta de Paulo aos Romanos. Aonde Paulo vai dizer assim: aonde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, veio para vencer e oferecer a salvação para a humanidade. Através do primeiro Adão veio a morte para todas as pessoas. Através do segundo Adão veio a salvação para todas as pessoas. Lucas vai falar sobre isso. E ao mesmo tempo, ele está preocupado em escrever seu evangelho não apenas para judeus, mas para todas as pessoas do mundo inteiro. A preocupação dele é com a humanidade toda. Então, quando ele vai escrever, ele diz assim: teve um cara chamado José, que era o pai do Jesus. O José era filho do Jacó, que era filho do Matã, e ele vem descendo até chegar em Adão.
Por que ele vai mostrar que Jesus, na genealogia, ele vem até Adão? Porque Jesus é o segundo Adão. Então ele vem do último Adão até o primeiro. Isso tem que dar uma pista para a gente. Porque ele vai tentar mostrar que as promessas que foram feitas lá ao Adão estavam se cumprindo em Jesus. Por isso, quando ele vai contar a história de como Jesus chegou aqui, ele vai contar a história através da Maria e não através do José. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Não tem nenhum evangelho que traga tantos detalhes a respeito da infância de Jesus como o evangelho de Lucas, mas na perspectiva da Maria. Aí a gente entende, a história vai mostrar para a gente que o Lucas escreveu o seu evangelho durante aqueles 2 anos da primeira prisão de Paulo. Quando Paulo estava preso em Cesareia, o Lucas estava junto e ele aproveitou para fazer entrevistas com as pessoas que tinham vivido com Jesus, para ouvir delas sobre o que tinha realmente acontecido. E com certeza, uma das entrevistas que ele deve ter feito deve ter sido com a Maria. Eu às vezes fico até imaginando esse momento. Imagino o Lucas falando: ô dona Maria, conta para nós como é que a senhora virou a mãe do Messias. Conta para mim, me conta. A Maria deve ter dado detalhes para ele, porque ele é por isso que ele tem muito conteúdo. Ele conversou com pessoas, ele ouviu a versão delas do que tinham vivido com Cristo. E quando você olha para a introdução do livro de Lucas, você percebe, ele conversou com a Maria. Ele deu detalhe dessa conversa que o anjo Gabriel teve com a Maria. Tudo vem na perspectiva dela. E ele vai dizer assim, olha, o anjo Gabriel apareceu para ele e falou: salve, agraciada, você vai ser a mãe do Messias. Que coisa fantástica. E a Maria, na hora, é interessante, leia o texto para você ver. Ela olha para o anjo e ela fica feliz da vida. O Zé vai ficar muito feliz com uma notícia dessa, seu anjo. Ah, nós vamos ser pais do Messias. E o anjo fala, então, sobre o Zé não vai ter nada a ver com isso não. O Espírito vai vir sobre você. E apesar de você não ter tido relações com o Zé ainda, porque você está noiva dele, você vai ficar grávida do Espírito do Senhor. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. E ela falou, e o Zé? Porque é o seguinte, o Zé podia alegar adultério e nisso a Maria seria apedrejada. Então ele vai contar a história para poder mostrar o seguinte: uma das decisões mais difíceis que a Maria teve que tomar na vida dela foi a decisão de ser a mãe do Messias. Porque ela podia ter dito, e ele deixa claro, ela podia ter falado, seu anjo, estou afim não. Vai procurar outra. Isso vai ser muito trabalhoso. Muito perigoso esse negócio de ser mãe do Messias. Não. Arruma outra pessoa. Lucas deixa claro que ela podia dizer não, mas que ela disse que se cumpra em mim as palavras dessa profecia. Mas o Lucas dá outra informação, que aí deixa quem tem cabelo de cabelo em pé. Não sei porque vocês riram, mas é verdade. Ele vai dizer que a Maria era prima da Isabel, e que a Isabel era da tribo de Levi. E mais ainda, que a Isabel era descendente direto de Arão. Ou seja, se a Maria é prima da Isabel, ela também é da tribo de Levi. Aí você olha e fala, peraí, o Messias tinha que ser de qual tribo mesmo? De qual tribo? De Judá. Gente, a Maria não era parente do Davi também não. Aí você fala, Deus se enganou. Acho que como o rebelde mexeu nas coisas, não deu certo. É tanto que o anjo vai falar para ela assim, ô Maria, e só para você ter certeza de que o que vai acontecer com você é verdade, a tua prima Isabel, que é casada com o Zacarias é sacerdote, mas ela está grávida agora, apesar de já ser uma pessoa idosa. E é milagre de Deus. E a Maria fala, então que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Ela dá um jeito de comprar uma passagem no primeiro jegue que tinha lá para o sul, e vai-se embora até as montanhas de Judá, 300 quilômetros mais ou menos ela faz de viagem. E ela vai lá chegar na casa da Isabel. E quando ela entra na casa, ela que já está grávida, as crianças que estão no ventre das mães se mexem.
E a Isabel, agora cheia do Espírito Santo, olha para ela e fala: você é agraciada pelo Senhor, porque você vai ser a mãe do meu Senhor. E a Maria fala: gente, que coisa esquisita. Essa é a versão atualizada segundo Samuel Camilo, tá? Não está escrito lá assim não, mas é a minha compreensão do texto. Estão entendendo aquilo que eu estou falando? Mas aí eu tenho um monte de problema. Mas por isso eu te falei que tem quantos evangelhos? Quantos são? Um de cada vez, por favor. Gente, se vocês não souberem quantos evangelhos tem, nós vamos ter que fazer a classe bíblica de novo. Olha lá, os aventureiros estão falando. Tem quanto? 4. Agora você olha para Mateus. Mateus escreveu com outra função. Valeu, brigadão. Obrigado, viu? Mateus escreveu com outro propósito. Qual era o propósito do Mateus? O propósito dele era o seguinte: Mateus está escrevendo para judeus, ok? E se Mateus está escrevendo para judeus, ele tem outra preocupação na cabeça. Ele quer mostrar para o povo dele que Jesus veio do Pai da nação. Lembra as promessas? Primeiro foi feita a promessa para quem? Se vocês não souberem, eu vou começar de novo o sermão. Primeira promessa para quem? Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Depois a segunda promessa para quem? Abraão. Abraão era o pai da nação. Então agora, o Mateus vai falar assim: eu agora vou mostrar para vocês que Jesus é o descendente do Abraão. E ele vem mostrando, ele vem puxando, a partir do José, ele vem descendo, passa por Davi. E tem um detalhe, que se você olha para a genealogia, tanto do Lucas, quanto também do Mateus, eles mostram que José era descendente de Davi por 2 ramificações genealógicas diferentes. O que significa que ele era puro sangue em relação a Davi. Sabe o que o Mateus e o Lucas estão falando? Que se a rebelião através de Roma não tivesse tomado o poder, o rei da nação seria o Zé. Só que Roma tomou o poder e o Zé era o quê? O carpinteiro da cidade de Nazaré. Uma cidade esquisita. Lá no rincão, lá nas grotas do norte. Aonde o lugar era um lugar de gente tão bronca, de gente tão grossa, que quando souberam que Jesus vinha de lá, falaram: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Era um terror aquilo. Obrigado. Era uma coisa muito difícil. Vocês estão servidos? O fato é que a humanidade tinha se esquecido do Zé. Deus esqueceu? Sim ou não? Chegou o tempo dele nascer. Agora dá uma olhada comigo, volta lá para Mateus capítulo 1, rapidinho. Eu quero mostrar para você um negócio fantástico ali no capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1 começa falando da genealogia de Jesus. Dá uma olhada em Mateus capítulo 1, versículo 2. Mateus capítulo 1, versículo 2. Se você encontrou, diz amém. O texto diz assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab é Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. E aí o texto vai continuar falando todos aqueles reis de Judá. Continua agora comigo, lá no versículo 15 agora. Eude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Você percebe que o Mateus não está nem um pouco interessado em falar da Maria. Por quê? Quem ia apresentar o cumprimento de Gênesis 3,15 não era o Mateus, era o Lucas. Lucas está preocupado em mostrar que a mulher que daria à luz o filho, que por sua vez ia esmagar a cabeça da velha cobra, era Maria.
O Mateus está preocupado em mostrar que o pai do Messias era descendente do Davi, que por sua vez seria descendente de Judá, que por sua vez seria descendente do Abraão. E o nome do cara? Zé. Era ele. Você pode imaginar que o Zé devia ser rei, mas por causa das escolhas erradas da sua nação, ele era o carpinteiro da cidade de Nazaré. Jesus tinha que ser rei e sacerdote. Da parte da Maria, ele seria sacerdote. Da parte do José, rei. Mas daí tem um problema, que o texto vai continuar. Dá uma olhada no versículo 20, ainda do capítulo 1. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebido pelo Espírito. Olha como o anjo se refere a ele. José, filho de quem? Filho de quem? De Davi. A ideia desse texto aqui é dizer o seguinte: ô Zé, se a Maria não aceitasse, podia ser outra até, desde que fosse da tribo de Levi. Mas o cara tem que ser você. Você é o descendente do Davi. Sabe quando foi que Deus escolheu você para poder ser o pai do Messias? Quando ele foi lá e falou para o Adão e a Eva que da mulher ia nascer alguém que ia esmagar a cabeça da velha cobra, ele estava pensando em você para ser pai dessa criança. Não de sangue, mas de adoção. Se você volta um pouquinho atrás, é interessante o versículo 19, dá uma olhada. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. A Maria, lembra da história? A Maria foi visitar Isabel, passou 3 meses lá. Quando ela voltou, o Zé podia ser muita coisa, mas besta ele não era não. Ele olhou aqueles tornozelos inchados da Maria, retenção de líquido, aquele nariz que ficou largo, a Maria com a virose que não passava nunca, barriguinha dela crescendo. O Zé falou: levei uma bola nas costas. Se o Zé delatasse ela, a lei dizia, ele ia levar ela do lado de fora da cidade e falar: ela está grávida, não tem nada a ver com isso. Aí a lei ia dizer: então, pega uma pedra, você vai ser o primeiro a jogar a pedra. O Zé ia jogar a primeira pedrada nela e ela ia ser apedrejada. Mas é interessante que o texto que eu li aqui diz que José era um homem justo. A palavra justo, traduzida como justo aqui, na verdade é nobre. Porque o Mateus está tentando mostrar que apesar dele ser o carpinteiro de Nazaré, ele era da nobreza, porque ele era descendente do Davi. O Zé tomou uma decisão aqui que é fantástica. O texto diz que ele decidiu deixá-la em segredo para que ela não fosse humilhada. Sabe o que o Zé estava fazendo aqui? Se o Zé fosse embora e daqui a pouco a Maria aparecesse grávida, as pessoas iam falar: o Zé é um cachorrão, hein? Fez mal para a menina e largou ela aqui, foi embora. O Zé nunca mais ia poder botar o pé na cidade de Nazaré. Nunca mais. Porque ele ia ser tido como o maníaco de Nazaré, que abusou da menina e foi-se embora. Mas Maria seria abraçada pela comunidade como uma vítima do José. Sabe o que o José está tomando a decisão de fazer aqui? José está dizendo: eu vou assumir a culpa pela Maria, porque eu vou blindar essa menina. E ele estava achando que tinha levado uma bola nas costas. Se fosse hoje em dia, ia ter um monte de Zé que ia para a rede social para falar: então, Maria não presta. Eu estava pronto para poder casar com ela. Olha aqui, fiz um vídeo. Ia postar, ia ter milhões, milhares de visualizações e curtidas e ainda compartilhamentos. E um monte de crente que ia falar: essa geração está perdida. As meninas de hoje, completamente perdidas. Olha o que essa menina fez. O Zé não foi para a rede social. O Zé entendeu que como noivo da Maria, ele ia ter que tomar uma postura. Mas o que mais me chama a atenção não é isso não. É que ele agora organizou tudo. O Zé estava preparando uma casa para casar com a Maria. Você imagina isso?
A carpintaria dele estava lá. Os clientes dele todos estavam lá. O Zé ia largar tudo para trás. E ele já estava com tudo organizado, com data marcada para ir embora. Quando de noite o anjo aparece para ele. Olha ali, versículo 20. E enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito. Olha o verso 21. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Verso 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Eu quero que você pare e pense nisso. Sabe o que Mateus falou? Eu gosto do Zé. Porque na hora que o anjo apareceu para ele de noite, e o texto diz, e ele acordou, e na hora ele foi lá na Maria. Você imagina a cena? De madrugada, o Zé batendo palma, não tinha luz elétrica. Imagina o Zé batendo palma. Maria! Ô Maria! Acorda, Maria! Eu acho que o pai da Maria deve ter falado: ô Maria, acho que agora a vaca foi pro brejo, seu noivo está lá fora. No mínimo ele veio para poder querer apedrejar você de noite, Maria. E o Zé fala para ela: Maria, relaxa. O Gabriel, aquele anjão que apareceu para você, apareceu para mim também. Ele já me contou tudo. Essa criança que você tem aí no seu ventre é Deus. Eu imagino o Zé falando: eu estou lascado, porque eu vou ter que criar Deus. Eu vou ser o pai de Deus. E o texto vai dizer que José tomou Jesus como seu primogênito. E sabe o que significava? Tem muita gente que olha para a Bíblia e acha, por exemplo, que foi Maria que teve que educar Jesus. A educação do primogênito não partia da mãe. Não. Até porque 98,99999% das mulheres naquele tempo eram analfabetas. Não sabiam ler e escrever. Era a função do pai ensinar a criança, o menino, o primogênito, a ler, a escrever e a conhecer Bíblia. E a ensinar uma profissão. E quando você olha para o momento em que Jesus vai começar seu ministério, o texto diz que ele fechou a carpintaria do Zé, lá em Nazaré. O que significa que ele foi tratado como o primogênito do Zé. O Zé ensinou uma profissão para ele. O Zé ensinou Bíblia. E que serviço que o Zé fez, hein? Porque pensa num homem que entendia de Bíblia. Era Jesus. Com 12 anos, ele vai para o templo e ele discute de igual para igual com os principais líderes da escola rabínica junto ao templo. Sabe quem era o diretor dessa escola? Um cara chamado Gamaliel, que foi professor, inclusive, de um outro cara fantástico chamado Saulo, da cidade de Tarso. Sabe quem era aluno nessa escola na época de Jesus, que tinham mais ou menos a mesma idade? O Saulo, da cidade de Tarso. E Jesus chega lá e discute de igual para igual, com 12 anos, com os professores e mestres dessa escola. Sabe por quê? Porque o Zé ensinou Bíblia para ele. E eu posso chegar a uma conclusão interessante a respeito do Zé enquanto pai. Porque a Bíblia vai mostrar 3 filhos criados pelo Zé. 3. Primeiro Jesus. Depois Tiago, que foi pastor da igreja de Jerusalém. Leia a carta que ele escreveu para você ver o negócio. Pensa num cara que entende Bíblia. Tiago. Ele faz citações de todo o Antigo Testamento. Outro filho do Zé, irmão de Jesus também, Judas, que vai ter a sua carta também no Novo Testamento. Existem mais de 14 citações de textos do Antigo Testamento e ao mesmo tempo de livros de conhecimento daquela época, citados por Judas. Ele aprendeu com quem? Com o Zé. Sabe por quê? Porque o Zé entendia uma coisa fantástica. Ensinar a Bíblia em casa é função do pai. Você entendeu o que é que eu boto legenda para você? Ensinar a Bíblia em casa é função do pai. A Maria tinha as funções dela.
Eu quero terminar as minhas considerações, podia te falar muitas outras coisas aqui desse texto tão rico. Mas eu quero fazer aqui uma aplicação. Para você que é pai, para você que é mãe. Quando eu olho para o texto, tanto de Mateus quanto de Lucas, eles vão mostrar que tanto o Zé quanto a Maria entenderam que Deus o Pai tinha tomado a decisão, ou tinha feito um plano de fazer com que ele e a sua esposa se tornassem pai e mãe de Jesus, quando a rebelião chegou no planeta. Ele já tinha isso em mente. Não foi um momento, ele chegou e falou assim: quem que eu vou escolher para ser pai do meu filho? Deixa eu pensar, quais são as opções? E a mãe? Quem que vai ser a mãe do meu filho? Deixa eu procurar. Não. Ele sabia exatamente. Por isso, com milênios de antecedência, ele falou: da mulher vai nascer um filho. Depois falou para Abraão: vai ser da sua família. Falou para o Judá: vai ser da tua tribo. Falou para Davi: vai ser da sua família. Falou para Isaías: ela vai ser virgem. E ainda disse: ele vai ser conhecido como rei e sacerdote. Ele sabia exatamente em quem ele estava pensando. Mas sabe o que eu acho mais fantástico? É que o Zé e a Maria, quando descobriram isso, eles disseram: então que se cumpra em nós aquilo que é o propósito do Senhor Deus. Se você olhar para o Evangelho de Mateus, principalmente, existem momentos em que o Zé, ele vai conversar com o pai a respeito de Jesus. Eu imagino quantas noites o Zé deve ter perdido o sono. Eu fico imaginando, desculpa imaginar, mas às vezes eu imagino as orações do Zé. Pai, como é que o senhor quer criar o nosso filho? Pai, o que a gente vai fazer agora? Teve um momento, quando ele está voltando do Egito, que o anjo do Senhor fala para ele: pode voltar para Israel. Ele está pensando em voltar lá para Belém. Aí ele ora e fala: pai, vamos levar nosso filho para lá. Fiquei sabendo que o Arquelau, o filho do Herodes, é pior do que o pai dele. Isso pode ser altamente perigoso para o nosso filho. E o pai mandou outro recado para ele: então vai para Nazaré. Vai para lá. Você já conhece lá Nazaré, deixa ele crescer lá. Vai lá. Você já imaginou o tipo de conversa que o Zé teve com Deus? Olha o privilégio que esse cara vai ter. Eu imagino o mar de vidro mesclado como fogo, os salvos de todos os tempos em cima deles. E Jesus falando: oi pai, tudo bem? Aí todo mundo olha e fala assim: cadê Deus o Pai? Aí Jesus fala: desculpa, é o Zé, meu pai. O Zé vai ser o único que a segunda pessoa da Trindade Divina vai chamar de pai. E a Maria é a única mulher que ele vai chamar de mãe. Quem acha que o Zé e a Maria tiveram um grande privilégio, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. Vocês acham que foi um privilégio? Só para eu ter uma noção, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Você também tem um grande privilégio, sabe por quê? Porque Deus escolheu você para ser pai dessas preciosidades que você tem nas suas mãos. Assim como Ele tinha um plano para Cristo Jesus, um plano eterno, Ele tem um plano para os seus filhos. E grande parte do sucesso ou fracasso que eles terão na vida, isso me arrepia toda vez que eu penso, vai depender do que você vai colocar diante deles, de que hipóteses você vai abrir para eles, de quais serão as oportunidades que você vai colocar diante deles. E um pai que não abre a palavra de Deus diante do seu filho, não pode esperar que esse filho ame a Jesus. Uma mãe que não gasta tempo relembrando com o filho aquilo que eles aprenderam a respeito de Cristo, tentando ajudar o filho em cada momento da vida, para poder escolher de acordo com aquilo que são os princípios da família, não pode esperar que o filho, quando tiver que fazer escolhas por si mesmo, escolha Deus e o caminho do Senhor. Normalmente, os pais vão pensar nisso quando chega na época da adolescência, os meninos já estão meio perdidos. Aí vem para a igreja dizer: irmãos, orem pelo meu filho, está perdido, judiação. Não sei o que eu tenho que fazer. Aí vai orar mesmo, depender da graça de Deus. É isso aí. Esperar que o Espírito Santo faça o serviço que tinha que ter sido feito por você e pela sua esposa. Mas pastor, isso é garantia? Não é não. Você pode oferecer todas as oportunidades boas para o seu filho, e quando ele tiver idade para escolher por si mesmo, pode escolher errado. Porque Deus era um bom pai. E 1/3 dos filhos dele resolveram ir por caminhos de perdição.
Então, a escolha, ela é soberana. Mas seus filhos terão muito mais oportunidades de poder ser o que Deus sonhou para eles, se você entender que Deus te escolheu de forma antecipada para ser pai dessa criança ou dessas crianças nesse tempo e nessa geração. Aquele menino que está ali atrás, ó, o Emanuel, dá um tchauzinho pro pai aí, filhão. Olha lá, tá dando tchau ali, aquele moleque ali, ó. Pensa no moleque amado. O Emanuel, quando nós soubemos que ele tinha síndrome de Down, minha esposa ainda estava no 6º mês de gravidez, a gente se preparou, 3 meses de gravidez, a gente se preparou para a chegada dele. E eu só dizia para Deus: Senhor, que responsabilidade que o Senhor colocou na nossa mão. Como que eu vou ensinar esse menino a amar Jesus? Como, pai? Como? E todas as vezes que minha esposa e eu orávamos, Deus só dizia: seja pai e mãe dele como eu ensinei. Coisa mais interessante, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ontem a gente estava organizando algumas coisas, ele estava assistindo um desenhozinho na TV, na parte da tarde. E estava chegando perto do pôr do sol, como quem diz, ali por volta de umas 5 da tarde, mais ou menos. E ontem, eu não sei se aqui choveu, mas lá em Santo Amaro o tempo fechou, nuvens escuras. Ele entrou no meu escritório e falou: papai do céu, já é sábado, está escuro. Eu falei: ainda não, filhão, está quase. Papai, já botei a novo tempo. Aí eu olhei para ele e fiquei falando: gente do céu. O princípio está lá no coração, sabe? Eu digo uma coisa para você. O José e a Maria decidiram que iam ser pais segundo o coração de Deus. Que tipo de pai, que tipo de mãe você vai ser? Eu quero orar com você nesse momento. Se você tiver a coragem de poder tomar uma postura hoje de manhã. Eu queria que todos fechassem os olhos agora, por favor. Todos fechem os olhos, ninguém de olhos abertos. Eu queria te dar a oportunidade para você poder usar o seu livre-arbítrio. Estou falando só para você que é pai ou mãe agora. Ou para você que pretende ser pai ou mãe. De tomar uma decisão de dizer para Deus: Senhor, eu quero ser um pai como José foi. Eu quero ser uma mãe como a Maria foi. Para criar um filho para o Senhor. Para criar uma criança para ser uma bênção para essa sociedade. Para criar uma criança para ser uma bênção para a família. Para criar uma criança para ser uma bênção para o teu reino. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria e me ajude a tomar escolhas que me levem por esse caminho. Se você quiser dizer isso, ainda com todos com os olhos fechados, eu queria que você levantasse a sua mão para Deus agora. E eu quero orar com você. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos escolheu para criarmos filhos para o Senhor. José e Maria entenderam a grandiosidade do chamado, o grande privilégio que eles tiveram de ser escolhidos, mas assumiram também as responsabilidades com esse grande privilégio. Foram pais excepcionais. O Senhor também nos escolheu para esse tempo e para essa geração, para criar filhos numa época, uma das épocas mais difíceis de toda a história da humanidade, mas também para prepararmos filhos que prepararão esse mundo para ver Cristo voltando em poder e glória. Dê-nos sabedoria para sermos o tipo de pai e mãe que o Senhor espera que sejamos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.